O que governa você pode estar matando você aos poucos e você pode não estar percebendo, mas dia após dia isso está acontecendo. Assim como é um pecado, dia após dia vai sugando um pouquinho de você e você nem está percebendo. Mas eu não vim falar sobre pecado hoje, eu vim falar sobre algo que na nossa vida é crucial entender enquanto ser humano, que é sobre o governo. Às vezes você pode entender errado que o principal governo não é o governo estabelecido por homens, não é o governo que é estabelecido ah, pelas pessoas em si, de Estado. Eu estou falando sobre o principal governo, que é sobre o governo da sua vida. Você tem governado a sua vida ou você tem deixado a correria do dia a dia, as coisas governarem você? O que você tem feito para estabelecer um ritmo de governo na sua própria vida? Será que você tem deixado as pessoas estabelecerem sobre a sua vida lados onde só elas ganham? Ou você também tem se proporcionado, você também tem se colocado no lugar onde você governa as coisas da sua vida? Por muito tempo eu passei na minha vida em lugares com pessoas onde elas governavam a própria vida e não me ensinavam como governar a minha. Ou seja, eu caía no ciclo onde eu ajudava elas, mas não me ajudava. Sabe aquela linda história que a galera sempre fala de quando você está no avião e aí chega o piloto e fala assim: senhores passageiros, coloque as máscaras primeiro em você, depois na outra pessoa, sabe? Só que comigo era ao contrário. Parecia que eu pegava a máscara e queria proteger primeiro a outra pessoa do que a mim mesmo. Ou seja, falta de governo. Ou seja, antifrágil. Não havia dentro de mim nem o autogoverno, nem a antifragilidade. Antifragilidade significa que você é forte sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa. Eu não estou falando sobre algo que é físico, mas algo que é principal, é o mental. Às vezes vocês caem demais em algo onde as pessoas falam: ah, você é lindo, e aí você acha aquilo ali um absurdo. Mas se aquela pessoa fala que você é feio, ela te destruiu por dentro e você fica em uma depressão, às vezes cai na cama e não consegue levantar durante uma semana, não é mesmo? Talvez isso tenha acontecido com você por isso, pela antifragilidade e pelo autogoverno. A primeira coisa que você precisa atender e entender na sua vida é sobre a identidade. A primeira coisa, identidade. Está lá em Gênesis 1:26, procura lá depois. Você vai entender que é muito mais sobre você e Deus do que sobre os outros. Porque se você e Deus estiver organizado, estiver tudo bem, o resto é o resto. Você vai conseguir resolver o problema das pessoas, se você consegue resolver primeiro o seu. A parada é que governar tem a ver com três coisas. A primeira coisa, com você. A segunda coisa, com Deus. E a terceira coisa, com as pessoas. São três propósitos de vida. E às vezes nós invertemos as ordens. Às vezes nós trocamos as ordens por aprendermos desde pequeno no loop errado. Sabe quando você já entra no loop? É automático. Saiu da escola, já entra para a faculdade e já começa, às vezes nem consegue trabalhar e já vai bolando um bocado de coisa na vida, sabe? É porque não aprendeu desde pequeno o governo. A parada é que o governo, ele... Na sua vida, existem questões onde você tem o poder de sim colocar aquilo no seu devido lugar. Por exemplo, essa arma que está em sua mão, que é o próprio celular, ou talvez o notebook, o computador, ou até a mesma televisão, que governou por vários anos e às vezes continua governando na vida de várias pessoas. Espero que não seja o seu caso, assim como já foi comigo. Eu posso falar, porque isso já me governou, mas hoje não mais. É algo que eu posso falar.
e eu posso te ensinar como governar isso. Nicolas, como é que você governou sobre o celular? Primeira coisa, entendendo qual era o papel dele. O celular veio fazendo uma grande revolução. Ele pegou várias coisas, ele pegou a calculadora, ele pegou a câmera que tirava foto e colocou em uma coisa só, em um instrumento só. Só que esse instrumento, ele foi feito para você ficar o dia todo nele. E a parada é que depois que você entende isso, você fala, não tem condições, não tem cabimento de eu ficar nisso aqui o dia todo. Talvez você pode pensar, Nicolas, mas eu não sinto isso. Claro que você não sente. Não foi feito para você sentir mesmo, você perder tempo. E uma das coisas na sua vida, que é talvez uma das pequenas coisas que você pode governar na sua vida, é sobre o celular. Se mantenha fora desse celular. Duas coisas que eu pego para me fazer com o celular. Para me produzir e para mim transbordar na vida de outras pessoas. Somente isso. A parada é que o seu propósito vira nesse momento, quando você entende que o governo precisa estar nas pequenas coisas. Por quê? Se você não consegue governar o pequeno, você não vai conseguir nunca governar o grande. O que são as grandes coisas? Nicolas, o que é a grande coisa? A grande coisa talvez pode ser o seu emprego, o lugar que você trabalha com pessoas tóxicas e você não consegue sair pelo simples fato de você ser um escravo daquele dinheiro e você ser um escravo de onde aquelas pessoas tóxicas estão. Eu não estou dizendo que é para você sair daquele lugar, eu estou dizendo que é para você começar a ser produtivo, eu estou dizendo que é para você começar a ser proativo para que você saia daquele lugar. Você só vai conseguir sair assim. E a verdade é que quando nós estamos escravos, nós não conseguimos enxergar nada, nós estamos cegos. E a verdade é que o plano de Deus foi feito para liberdade. E em todas as áreas se falando, Deus nos fez para sermos libertos de todas as prisões, de todas as cadeias. E por que você ainda não está prosperando, não está crescendo? Pela simples coisa, você não entender sobre o governo, você não entender sobre a sua vida, que são coisinhas que você precisa encaixar, sabe? Sabe assim, quando está no carro, aquelas engrenagens, depois que não passa o óleo, não consegue encaixar as engrenagens, tem que passar o óleo para conseguir as engrenagens. Eu sou esse instrumento para que você comece a rodar a sua engrenagem hoje. Então a primeira tarefa que você vai fazer hoje, você vai ver quantas horas que você está passando nesse aparelho, quantas horas que você está perdendo. Pegue no celular para você ser produtivo, para você fazer corte, para você transbordar na vida de outras pessoas. Para agora de ser um improdutivo com um aparelho na mão. Chega, dá um basta na sua vida. Chegou o momento de você transbordar isso. A parada é que a tridimensionalidade, que é do espírito, a alma e o corpo, nos chama para um momento de autogoverno. Que seria o que, Nicolas? Seria entender sobre o nosso corpo, que seria um exercício físico. Isso é governar o nosso corpo. Seria você fazer um jiu-jitsu, uma academia, que é isso que eu faço todos os dias. Inclusive, vou trazer o meu lifestyle aqui depois. Então, a tridimensionalidade também fala sobre o espírito, que é aquilo que você deveria fazer todo santo dia, que é você se conectar com a fonte, que é você falar com ele todo dia, que é você orar, jejuar. E você não ser enganado por algumas pessoas que às vezes tentam substituir, mudar a capa daquilo que é o evangelho, por mais que você esteja dentro de uma igreja. E um dos livros que eu estou lendo é esse aqui, Como se tornar um cristão inútil. Eu vou trazer depois algo excelente sobre ele e eu vou mostrar para vocês o que esse livro tem transformado, tipo assim, demais a minha cabeça, sabe? Ainda mais sobre isso, sobre alienação espiritual. E esse livro é muito brabo, do Rodrigo Bibo. E um dos best-sellers que ele lançou foi O Deus que Destrói Sonhos, que é o primeiro livro, inclusive eu não li ainda, mas eu vou ler. Esse aqui foi o segundo que ele já soltou e pipocou. Então eu falei sobre a tridimensionalidade do corpo, que você tem que dominar o seu corpo, você tem que dominar o seu espírito,
que foi o que eu acabei de falar. E é sobre a sua alma. Nicolas, como é que eu governo a minha alma? Primeira coisa, você precisa entender sobre emoção. Você precisa entender sobre antifragilidade. Você precisa entender sobre o que está no seu controle e aquilo que não está. Às vezes aquilo que não está no teu controle, você já fica logo pé da vida e você já quer controlar. Mano, se não tem como controlar, deixa como tá. Aquilo que está nas suas mãos, você pode fazer. Agora, aquilo que não está sob suas mãos, deixa como tá. E faça aquilo que está nas suas mãos valer a pena. A parada é que, muitas vezes, nós caímos demais nas conversinhas de se alguém falou que eu sou bonito, aí eu ligo. Se alguém falou que eu sou feio, às vezes esses elogios acabam com você. Eu aprendi uma coisa, que você só deve cheirar o elogio. Você nunca pode comer. É como se fosse uma bosta. Desculpe a expressão, mas elogio você nunca pode comer. Você só pode cheirar. Por quê, Nicolas? Porque elogio, ele pode acabar com você. Assim como ele pode, entre aspas, deixar você feliz, fica parecendo uma senoide de um filme. Não deixe essa senoide acontecer na sua vida, porque você tem a antifragilidade, porque você tem um autogoverno em você. Então, eu ensinei para vocês hoje 3 coisas que você pode executar na sua vida, que é a tridimensionalidade do corpo, na alma e no espírito, tendo o autogoverno, governando a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, já clica logo no like aqui e espalhe para o máximo de pessoas que você conseguir. E nós vamos crescer juntos. Vamos fazer isso aqui acontecer, tá? Tamo junto até depois do fim. Valeu!